Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos com saúde, né? Em casa, tá? Com muita alegria, né? Que a gente vem novamente retomar as nossas atividades escolares, né? Que foram suspensas com as férias antecipadas, tá? Devido a essa pandemia, né? Que tem acometido praticamente todos os países, né? Do mundo, que nos pegou assim de surpresa. Tá? Então, quero dizer para vocês que nós estaremos aqui sempre à disposição, fazendo sempre a melhor forma possível de passar esses conteúdos, de continuar o conteúdo, né, do ano letivo, tá? Para que ninguém tenha prejuízo com isso, né? E também manter sempre essa comunicação entre vocês, a família, né, a escola, sempre através da coordenação, direção, os canais que foram criados, né, por WhatsApp, os grupos. Tá? Estamos sempre aqui à disposição. Né? Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa aula de hoje, do 7º ano, né, de Ciências, aqui do Colégio Espaço Livre, retomando aqui a unidade 1, capítulo 3, tá? Que nós vamos falar nesse capítulo 3 sobre máquinas simples, térmicas e elétricas. Esse capítulo ele foi dividido em partes, né, para que a gente possa trabalhar ao longo desse mês de maio todo o capítulo 3, com bastante tranquilidade. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre as máquinas simples, né? Máquinas, né? O que são máquinas, né? As máquinas, gente, elas são dispositivos que utilizam energia e trabalho para garantir e atingir um determinado objetivo. Elas foram criadas, né, após a Segunda Guerra Mundial, né, a partir do processo de revolução industrial que aconteceu no mundo, né, principalmente nos países da Europa, que a finalidade dessa revolução industrial foi substituir a mão de obra, né, do homem por máquinas. E o objetivo disso foi justamente diminuir a força física com que o homem realizava trabalho e fez com que o homem economizasse energia nesse ponto. Então, muitas indústrias elas surgiram, né, no mundo todo, né, a indústria automobilística, as indústrias de uma forma geral, elas foram criadas para este fim, né, substituir a mão de obra humana, né, por máquinas, e essas máquinas tendo como realizar um trabalho sem que o homem precisasse, né, dispor de bastante força, né, gastasse sua energia para isso. Então, atualmente, nós temos uma classificação das máquinas em 3 grupos. Né? As máquinas, elas são classificadas como simples, térmicas e elétricas. Hoje, nós vamos falar sobre as máquinas simples. Né? Essas máquinas simples, né? Elas são instrumentos que estão no nosso cotidiano. Muitas vezes a gente nem sabe que aquilo que a gente utiliza em tarefas do nosso dia a dia são, realidade, máquinas que foram criadas, né, com a finalidade de você cortar uma unha, né, apertar um parafuso, né, bater um prego e tudo mais, né, descer uma rampa, né, um cadeirante descer uma rampa e tudo mais. Então, as máquinas simples, né, o próprio nome diz, são instrumentos simples que são capazes de alterar as forças ou mudar a direção e o sentido dessas forças, para que a gente possa manuseá-las e assim gastar menos energia, né? Menos esforço físico para isso. Então, nós temos aqui tesouras, alicates, martelo, né? Um abridor de lata, aquele quebra-nozes, as rampas, todos são exemplos de máquinas simples que estão no nosso dia a dia e que, sem que nós percebamos, né, elas fazem o seu trabalho com eficiência. Tá? Daí nós temos 3 tipos de máquinas simples. São as alavancas, as roldanas, tá? E o plano inclinado. Hoje nós vamos falar sobre as alavancas e as roldanas, né? E os seus tipos, tá bom? O que é uma alavanca, professora? Uma alavanca, gente, é uma barra rígida que fica sempre apoiada em um suporte, né? Esse suporte no qual essa barra fixa fica apoiada, ela é chamada de ponto de apoio, né? E é nesse ponto de apoio que vai receber a força da pessoa para que aquele objeto ele possa realizar o seu movimento, tá? Ele realiza o seu movimento. E daí nós temos 3 tipos de alavancas: as alavancas interfixas, interresistentes e as interpotentes.
Nós vamos agora explicar cada uma delas, mostrando também, né, quais são esses instrumentos, alicate, martelo, né, tesoura, que tem o tipo de alavanca específica. Então, vamos primeiro para as alavancas interfixas, né? Na alavanca interfixa, né, nós observamos no caso da tesoura, do martelo, que não está aqui na imagem, mas também é um exemplo, né, de uma alavanca interfixa, e as gangorras, como mostra aqui na imagem, né. Nós observamos que nós temos que levar em consideração três coisas: o ponto de apoio, o ponto de resistência, né, a força resistente, e a força potente, ou ponto de potência. Tá? Então, aqui no caso dessa alavanca interfixa, o ponto de apoio, que aqui na imagem da tesoura é representado pela letra A, ele fica entre a força potente, que é a força que eu vou exercer no objeto, para mexer essa parte aqui da tesoura, que seria a força resistente, né? Que vai cortar um determinado objeto. Então, quando o ponto de apoio ele fica entre a força de potência e a força de resistência, ou a força resistente, nós temos um tipo de alavanca chamada de interfixa. Tanto no caso da tesoura, quanto no caso aqui da gangorra, né? A gangorra, a gente tem essa parte aqui, ó, que é quem vai dar apoio a essa tábua, né? Que vai relacionar o movimento. Então, aqui nós temos o ponto de potência, que é o meninozinho fazendo a força, né? E aqui o outro que vai ser a força resistente. Resistente a quê? A força potente, tá? Então, uma força vai ser contrária à outra. E entre elas está aqui o ponto de apoio, tá? Nas alavancas interresistentes, ou seja, a força resistente, né, a resistência, ela vai ficar entre a força potente e o ponto de apoio, que no caso aqui do carrinho de mão é o meu eixo. Então, no carro de mão, no abridor de garrafa, no abridor de lata, eu vou ter uma alavanca do tipo interresistente. Então, no caso do carro de mão, eu tenho a força de resistência, tá? Que está aqui no meio, que é o peso que eu vou colocar. A força potente, que é aquilo que eu vou realizar o trabalho, né? E aqui o ponto de apoio. Então, entre o ponto de apoio e o ponto potente, eu vou ter a força de resistência, que vai estar aqui no meio. Tá? A mesma coisa acontece aqui com o abridor de garrafas, né? Eu tenho aqui a força de resistência, que vai estar entre a força potente e o ponto de apoio, que vai estar aqui nesse gráfico representado pelo Fzinho. F, ponto de apoio. R, resistência. P, de potência. Então, ela é um exemplo de uma alavanca interresistente, tá? As alavancas interpotentes, né? Como o próprio nome diz, interpotente, né? A força potente, gente, ela fica entre o ponto de apoio e entre a força de resistência. Quando você pega, por exemplo, né, um cortadorzinho de unha como esse, ele foi projetado justamente para que qualquer movimentozinho leve que eu faça, né, eu possa ter aqui uma força para realizar, né, uma força resistente que vai realizar um trabalho de cortar a minha unha com eficácia, tá certo? Ou algum outro objeto, tá? Então, novamente, aqui no cortador de unha, eu tenho a força potente, que é representado pelo P, né, que seria essa parte. A força, né, o ponto de apoio, tá, que eu vou apoiar na minha mão. E a força resistente, quem é que vai executar, né, cortar a minha unha. A mesma coisa eu tenho aqui numa pinça, né, de sobrancelha, tá? Eu tenho aqui o ponto de apoio, eu tenho aqui a força potente e aqui eu tenho a força resistente. Então, quando a força potente ela está entre o ponto de apoio e a força de resistência, né, ou o ponto de resistência, eu tenho uma alavanca chamada de interpotente, ok? Bom, então o nosso corpo também, né, determinados movimentos que nós fazemos, né, com o sistema de alavanca, nós temos
estruturas que funcionam como alavanca, né, no nosso sistema muscular relacionado com o nosso sistema esquelético. Então, nós temos 3 situações em que podemos demonstrar diferentes formas de alavancas interfixa, interpotente e interresistentes que nós podemos observar em movimentos diferentes que nós fazemos com o nosso corpo, tá? Então, aqui, nesse momento, né, que o nosso corpo representa uma alavanca interfixa, nós temos o seguinte, nós temos a gente fazendo uma força numa corda que está ligada a uma roldana, que a gente vai já mostrar o que é uma roldana, tá? E essa roldana, essa corda, ela está aqui nessa roldana, nesse espaço, puxando esse peso, certo? Então, nesse caso, nesse momento, a roldana a gente vai ver que é um tipo de artifício que nós temos para utilizar e movimentar corpos pesados, né? Então, a alavanca, ela vai diminuir o peso, né? Essa roldana, ela vai diminuir o peso desse objeto aqui. Então, o ponto de apoio vai ser o meu cotovelo, né? Quando eu faço essa força, exercendo essa corda aqui, puxando essa corda para levantar esse peso, a força, ela vai ser exercida nesse músculo aqui, ó, de trás. Então, a força vai estar aqui, o ponto de apoio vai estar no meio, e a resistência vai estar na outra ponta. Então, quando o ponto de apoio está no meio da força e da resistência, eu tenho uma alavanca do tipo interfixa. Já nessa outra situação, quando eu simplesmente coloco o peso diretamente na minha mão, o meu corpo ele vai funcionar, o meu braço ele vai funcionar como uma alavanca interpotente, né? Que tem a força aqui de potência, né? Potência de quê? Desse músculo, tá? Entre o ponto de apoio, que seria o meu cotovelo, e a resistência, que seria a minha mão, né? O peso sobre a minha mão, ok? Então, quando a força potente, ela fica entre o ponto de apoio e o ponto de resistência, nós temos, portanto, uma alavanca interpotente. Então, né, nós temos, por fim, a alavanca do tipo interresistente, né? Quando nós ficamos na pontinha do pé, o nosso pé, né, ele vai sofrer, né, vai funcionar como uma alavanca interresistente, onde a força da resistência ela vai estar no meio, né, entre a força de apoio, que vai ser as pontinhas dos meus dedos, né, com a força para eu ficar na pontinha do dedo, que vai ser exercida por esse músculo aqui, né, da minha panturrilha, né, da minha perna, tá? Que é a força potente. Então, a alavanca ela é dita interresistente quando a força da resistência ela fica entre o ponto de apoio e entre o ponto de força, né, que seria o ponto de potência, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre as roldanas, né? As roldanas, elas facilitam bastante, né, movimento de objetos muito pesados. Esses movimentos, eles são verticais, né? Eles são na vertical, tá? E graças às roldanas, né, elas foram criadas há muito tempo atrás para facilitar o trabalho, né, braçal mesmo do homem. Essas roldanas, elas também são conhecidas como polias. Certamente vocês já viram, né? Às vezes a pessoa colocando para tirar água de um poço profundo, o que nós chamamos de roldana, ou vulgarmente conhecido como carretel, onde passa-se uma corda, o objeto está aqui, no qual vai ser puxado, e aí você faz o movimento de força na corda, né? Movimentando, portanto, esse objeto. Então, a roldana, ela tem uma parte de metal, né, que tem um espaço no qual vai passar uma corda, que vai ser presa a um objeto, e na outra extremidade da corda vai estar a pessoa, né, fazendo o movimento de puxar essa corda para que esse objeto possa se movimentar, se deslocar, tá? Então, aqui nós temos 2 exemplos de roldanas. As roldanas, elas podem ser fixas ou elas podem ser móveis. O próprio nome já diz, né? Que é uma roldana fixa. É aquela que vai estar sempre presa a um suporte. Ela não se movimenta. A corda é que vai movimentar esse objeto aqui, tá? Já a roldana móvel, né, ela vai estar sempre presa, essa daqui, ó. Ela vai estar sempre presa a uma roldana
fixa, essa aqui é a fixa. Então aqui eu posso ter uma rodana móvel, 2, 3, 4, 5 ou mais. Quanto mais rodanas eu tiver, mais o peso vai ser distribuído entre elas e assim eu vou ter uma facilidade melhor de movimentar esse objeto, tá? Então as rodanas, elas têm uma grande utilidade, né, no nosso dia a dia, tá? A associação das rodanas, né? Alguns tipos de rodanas, né, elas podem estar associadas. Nós temos aqui 3 imagens, tá? E elas movimentam, geralmente quando elas estão associadas, né, elas movimentam objetos que são bastante pesados. Isso para distribuir o peso entre elas e não só em uma única rodana, tá? Então aqui na imagem A, eu tenho uma rodana fixa, né, que vai movimentar esse meu objeto, tá? Nas rodanas que estão representadas pela letra B, C e D, eu tenho já uma rodana móvel, né, no qual ela sempre vai estar associada a essas fixas aqui de cima, né? Aqui eu tenho uma rodana móvel, né, nesse esquema B. No esquema C, eu tenho 2 rodanas que também são móveis, sempre associadas a uma inicial. E na imagem D, eu tenho um sistema que tem 3 rodanas móveis, ou seja, eu tenho um sistema, nesses 3 casos, de associação de rodanas, né, que vão proporcionar a movimentação de objetos bastante pesados. Então, na nossa casa, por exemplo, a gente às vezes nem para perceber, né? Quando você tem na sua casa, por exemplo, um portão automático, né, que você clica lá no controle, o portão vai abrindo sozinho. Então, para aquele portão se movimentar, né, obviamente foi acionado o sistema de ondas, né, que conectou o seu controle com o motorzinho do portão, mas para o movimento daquele portão, né, é necessário a presença dessas rodanas, tá? Para permitir, né, que naquele trilhozinho do portão, o portão possa ser suavemente movimentado, ok? Então é isso, a nossa aula de hoje nós terminamos aqui com o estudo das rodanas. Na próxima aula nós vamos explicar o último tipo, que é o plano inclinado, tá? Eu vou passar aqui a agenda para vocês, né? A agenda do 7º ano, atividade de casa, vocês vão assistir o RA, que está na página 304 do livro de vocês, e também a atividade da página 301. Tá? Assistam a aula com atenção, resolvam as atividades, que na próxima semana nós teremos o nosso encontro com a resolução dessas atividades aqui com vocês. Então, tchau, tchau, tudo de bom.